Pintar os povos e os costumes. Essa era a tarefa de Johann Hugendas, pintor alemão que viajou pelo Brasil no século XIX e retratou as cores, a flora, a fauna e a vida de brasileiros e também de brasileiras. O registro artístico da diversidade brasileira pode ser conferido na exposição em cartaz na Caixa Cultural Sé, aqui em São Paulo. Hugendas, um cronista viajante, fica em cartaz até 31 de março e tem entrada gratuita. A festa de Nossa Senhora do Rosário, a capoeira, o batuque e o lundu. Cenas do dia a dia dos brasileiros em meados do século XIX. Hugendas tinha apenas 20 anos quando veio da Alemanha para o Brasil numa expedição científica chefiada pelo Barão Langsdorff, que percorreu 16 mil quilômetros pelo interior do país para retratar a natureza e os nativos. As técnicas mais usuais para esse tipo de trabalho eram as litografias. Nas gravuras, você tem sempre uma matriz e nessa matriz você faz um sulco na matriz. Se é estilo, a matriz é madeira e você corta a madeira. Se é metal, uma água forte, você recobre a placa de metal com uma substância betuminosa para impermeabilizá-la, desenha ali com um estilete para ferir e coloca no ácido, e o ácido vai fazer aquele sulco. Já na litografia é pedra, e o processo é completamente diferente. São pedras litográficas que hoje praticamente desapareceram do mundo. Essas pedras eram grandes, lixadas, ficavam como uma tábua absolutamente lisa. Aí o artista vinha com um lápis, esse lápis era um lápis graxo, ou seja, tinha um teor de gordura, e ele desenhava naquela pedra. Ele cobria com uma emulsão. A emulsão não grudava onde estava o lápis. Então, depois que secasse, ele podia limpar, passar a tinta gráfica, limpar novamente a pedra, e essa tinta ia entrar no lugar onde o lápis esteve. E aí ele podia fazer uma porção de cópias. Por isso que a litografia é um processo de reprodutibilidade. Ao lado do pintor francês Debré, Hugendas foi um dos artistas viajantes mais conhecidos que divulgou as primeiras imagens do Brasil no exterior. Ele retratou o país na década de 1820, numa riqueza de detalhes da natureza e da população, em desenhos que lembram fotos antes da invenção da fotografia. Apesar de lembrar fotos, os trabalhos de Hugendas trazem um viés interpretativo. Não é um retrato como se teria hoje. É uma interpretação daquilo que ele via. Por quê? Porque a maior parte desses artistas, ele desenha e depois ele reelabora o desenho, retoca até completá-lo. Depois disso é que passa para a litografia. Se você observar, você vai encontrar duas assinaturas, a do Hugendas, que é o autor, e a do gravador, do litógrafo. Por quê? Havia e há, e continua havendo, e isso não é só na litografia, aquele que passava o desenho de Hugendas para a pedra. Entre as cerca de 50 obras expostas estão paisagens do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso e Minas Gerais. As gravuras de Hugendas podem ser descritas pelo viés romântico. Na Alemanha, na década de 20, nós já temos o romantismo. Aqui no Brasil, nós praticamente não tivemos o romantismo nas artes plásticas. Tivemos na literatura, tivemos na poesia, mas nas artes plásticas só através de temas ou de uma forma indireta, mas não aquele romantismo como aconteceu na Europa. Mas ele vem com essa carga. E o romântico trabalha o quê? A emoção, a imaginação, ele trabalha o movimento, ele trabalha as tensões possíveis. Os trabalhos expostos fazem parte do álbum compilado no livro Viagem Pitoresca através do Brasil, considerado um importante documento iconográfico sobre o país do século XIX.